Fala pessoal, beleza? Olha só, se vocês ouvirem algum som de fundo suspeito aqui, porque tem crianças na minha casa, então tá tudo meio caótico, mas eu vou tentar apresentar o meu vídeo aqui, falar um pouco com vocês acerca dessa minha proposta de estudo que eu devo trazer aqui para o YouTube. E qualquer interferência, a parte não está fora do meu controle. Ainda assim, vamos lá, né? Então, gente, olha só, como saber se uma coisa certa é ou errada, né? Essa pergunta, né, é uma pergunta tipicamente ética, que define propriamente a ética enquanto uma área de estudos sobre a moralidade. Quando a gente fala de ética e moral, né, para muita gente que tem dúvidas, é basicamente a relação entre a investigação acerca da moralidade. A ética é uma área da filosofia que tenta decidir ou decifrar aqueles códigos morais e como esses seriam propriamente certos ou errados. Ela é, portanto, uma investigação acerca dos nossos valores, né? Quando a gente pensa ou quando a gente questiona os nossos valores, colocando em xeque se uma coisa é certa ou errada, a gente está pensando de maneira ética. A gente está exercitando o nosso pensamento, uma reflexão genuinamente ética, porque a ética, ela é sobretudo uma investigação, uma reflexão acerca das nossas concepções de certo e errado. E claro, não só apenas as nossas concepções, mas de todas as concepções possíveis do que seria certo ou errado. A ética, ela surgiu com o intuito de se descobrir, né, uma moralidade que seria absoluta, digamos assim. Então, até esqueci de ligar essa luzinha aqui, não sei porquê, mas... Eita caramba, ficou muito escuro. E saiu fora do script. Saiu fora... Agora vai... Agora foi. Não vai mudar muita coisa não, mas é isso aí. Então, gente, olha só. A ética, ela nasceu com uma proposta de se tentar alcançar o que seria uma moralidade verdadeira, uma moralidade absoluta, né? Sócrates, como sendo o grande idealizador da ética, ele levantou essa possibilidade. E por mais estranha que ela seja, né, do ponto de vista de alguém que já estuda essa área, é interessante observar que isso faz todo sentido, né? Se as nossas relações com outras sociedades ou com outras comunidades, elas geralmente se apresentam como sendo relativas, né? Porque a minha concepção de certo e errado pode entrar em conflito com a de outros. Sócrates vai ser o primeiro a tentar logicizar, matematizar a ética e, consequentemente, fundou essa área de estudos. Ou seja, ele levantou a possibilidade de que existisse uma concepção de certo e errado, que seria, portanto, universal, tal como a matemática. E, por mais que, para muitos, essa possibilidade seja extravagante, ela faz muito sentido. E quando a gente analisa, por exemplo, organizações como a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e o trabalho que a ONU faz, sem querer ser ingênuo aqui, né, eu sei que existe toda uma polêmica em volta da ONU e da interferência dessas nações em países que não tem tanto poder econômico. Eu sei, não estou entrando aqui nesse debate. Mas levando em consideração, pelo menos formalmente, o projeto levado a cabo pela ONU, nós teríamos aí um exemplo perfeito do que seria um projeto genuinamente socrático. Você tem várias nações tentando entrar em consenso acerca do que seriam percepções de certo e errado e conseguindo, né, aplicar isso à realidade e, de certa maneira, ter resultados muito positivos, né? A gente não pode negar que a ONU também tem, digamos assim, muitos méritos, se a gente leva em consideração a luta contra tradições bizarras, desumanas ou mesmo manifestações desumanas ao longo da história da humanidade. Bem, agora sim, deixando toda essa polêmica de lado, Sócrates foi o primeiro autor, intelectual, filósofo a levantar essa possibilidade que poderíamos acessar ou mesmo conceber uma concepção de moralidade que seria absoluta, valores que servissem não só para a sua época, mas para qualquer época ao longo da história. E a sua proposta, ela faz muito sentido, né? Houve, portanto, aí um alinhamento entre valores e, portanto, dada a possibilidade, a matemática, né? Porque da mesma maneira que a matemática e a lógica são universais, de fato são conhecimentos universais,
Sócrates barra Platão. Claro, a gente nunca pode esquecer aqui o discípulo de Sócrates, que de certa maneira registrou esse projeto e que provavelmente se projetou dentro desse projeto. Sócrates barra Platão imortalizaram esse projeto, que até hoje é talvez a única coisa que nos impede, mundialmente falando, de nos matarmos, né? Porque nós, ao longo do planeta, sabemos que existem concepções de certo e errado que estão dadas ali, por exemplo, nos direitos humanos. E como esses direitos são relevantes, né, para o nosso cotidiano, para a nossa vida, etc. Sendo assim, como saber se uma coisa é certa ou errada, né? A pergunta não foi respondida. E essa pergunta, genuinamente ética, ela até hoje, digamos que é muito problemática, né? Porque, sobretudo nos dias atuais, nós somos assim profundamente marcados, né? O espírito do nosso tempo, ele é profundamente marcado pelo relativismo. Então, para quem não sabe o que é relativismo é basicamente a suposição de que tudo que nós vemos e concebemos, né, nossas ações, nossos pensamentos, são determinados pelo espírito do nosso tempo. Ou seja, por nossa educação, pelo local onde nascemos, pelo mundo em que vivemos e crescemos. Então, consequentemente, aquilo que eu penso, falo, é, de alguma maneira, relativo, levando em conta que do outro lado do planeta existem pessoas que estão em contraponto à minha existência ou que tiveram uma vida totalmente distinta da minha e, consequentemente, possuem um pensamento e, consequentemente, também ações muito distintos dos meus. Então, assim, supõe-se, portanto, a relatividade. O relativismo, em geral, é o resultado da expansão global. Então, assim, uma certa população que tem uma série de teorias, etc., começa a se expandir e seus agentes, né, seus interlocutores começam a se dar conta que existem outras formas de pensar, outras culturas, outros valores e que, portanto, a minha maneira de pensar ela é naturalmente relativa, levando em consideração os outros, né? Então, que existem outras crenças, que existem outras formas de agir, que existem outras formas de crer, que existem outras maneiras de se fazer política, etc. A primeira grande expressão de relativismo que nós temos assim, na história da humanidade se deu ali com os sofistas, e da mesma forma que eu estou aqui mencionando, se deu justamente dentro de um corpo de intelectuais que eram viajantes, né? Então, assim, você tem ali a expansão geográfica de alguns intelectuais que vão se dando conta que as sociedades elas não são necessariamente parecidas, muito pelo contrário, que elas diferem em larga medida em diversos aspectos, e isso foi incorporado ao pensamento dos sofistas, né? Esses professores retóricos e políticos, digamos assim, do mundo grego antigo. Logo em seguida, nós temos ali o ceticismo antigo, né, com Pirro de Elis, entre outros intelectuais, né, como é o caso do Sexto Empírico, que vão sustentar a mesma coisa. E com destaque para o Pirro de Elis ou de Élida, a depender da tradução, nós temos mais uma vez um soldado de Alexandre o Grande que viaja junto com os exércitos de Alexandre o Grande ali por 10 anos, ao longo de muitas conquistas, conhece diversas sociedades e, portanto, muitas formas de crer e pensar, e que vai ter ali um contraponto natural à sua forma de ver o mundo. A primeira consequência disso é a formulação de um pensamento cético, que na verdade, em termos práticos, se traduzia numa ética muito relativista e que estipulava ali que a boa conduta seria aquela que não era dogmática, né, que não julgava e que sim estaria aberta a novas formas de crer. Com o passar dos séculos, né, principalmente por causa da força do racionalismo socrático, platônico e aristotélico dentro da Idade Média, esse relativismo vai se perder um pouco, por mais que ele sempre tenha existido, e vai voltar ali um pouco na modernidade, né? Descartes fala muito sobre os céticos modernos, e talvez o mais relevante deles seja o David Hume, no século 17/18, ali já no século 18, né, mais precisamente. E nós temos com destaque para Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, que vão ser, digamos assim, os grandes teóricos relativistas da contemporaneidade, e talvez sejam as bases de todo o perspectivismo dos contemporâneos, os maiores e mais relevantes teóricos para se compreender o espírito dos nossos tempos, né? Não os únicos, mas talvez os mais importantes, entre Kant,
Marx, Foucault, entre outros do tipo. Sendo assim, o relativismo é a suposição de que a nossa percepção de mundo, de que as nossas crenças, de que as nossas ações, elas se dão dentro de um certo espaço temporal e que, portanto, elas não estão em alinhamento total com outras formas de pensar e agir que existem por aí, né, de outras sociedades, de outras comunidades. E até mesmo a gente poder aí elevar esse raciocínio ao máximo e falar um pouco de subjetivismo, que é a mesma coisa, mas sendo que dada a questão do indivíduo em si. Sendo assim, eu faço novamente a mesma questão. Como saber se uma coisa é certa ou errada, se, dada a expansão global da economia, das sociedades, da cultura, por causa das novas redes comunicativas, da internet, das novas tecnologias de comunicação, como é o caso da internet, né, de que acabaram ligando de maneira muito orgânica todas as sociedades e ampliando esse sentimento de relativismo, né, de que tudo é relativo, tudo é discutível. Além de que, se a gente trouxer à tona a discussão acerca dos algoritmos, né, ou seja, a lógica de controle e manutenção das informações e do público-alvo da internet, que está dada aí nesse âmbito de discussão, né? E quem não conhece algoritmos, vale a pena muito conferir lá o documentário O Dilema das Redes, da Netflix, que é talvez o mais divulgado na atualidade e que trata sobre esse problema, né? Que basicamente é uma forma de controle e manutenção dos usuários das redes sociais, né? Os algoritmos são essa forma automática, essa inteligência artificial que vai nos identificando por nossos perfis psicológicos e que tenta coordenar, conduzir as nossas vidas segundo as nossas próprias preferências. Então os algoritmos trouxeram à tona um problema que é bastante difícil de se resolver, né? Porque tudo que nós vemos na internet, no nosso smartphone, no nosso tablet, no nosso computador, é de certa maneira um recorte da realidade. É uma percepção do real que é selecionada especificamente para nós. Por quem? Por uma inteligência virtual, que a partir das nossas preferências, a partir das nossas curtidas, das nossas postagens, das nossas visualizações, identifica aquilo que nós somos, ou que nós gostamos, que nós simpatizamos, e nos vende, por assim dizer, uma percepção acerca do real. Tendo em vista o quê? Tendo em vista o nosso engajamento, tendo em vista a nossa presença e a nossa continuidade dentro desse universo virtual. Então, se você chega num vídeo como esse, você está aqui até agora, é porque você tem algum tipo de preferência em relação a esse tipo de conteúdo. E a internet, naturalmente, lhe conduziu até aqui. Dificilmente você abriu esse vídeo assim, de forma espontânea, sem nenhum tipo de preferência. A internet ela tem uma tendência a lhe conduzir por isso. Tanto que quando eu vou analisar aqui as visualizações do meu canal, sempre tem aquelas visualizações que se dão por meio de pesquisas, né? E as pesquisas e a condução também do público-alvo se dá por meio dos hashtags. Os hashtags são uma forma, um signozinho ali que serve para a identificação do algoritmo ou das preferências do usuário por certos temas. E esses temas vão sendo selecionados e enviados e sugeridos às pessoas de acordo com suas preferências, seu perfil psicológico. E uma questão que fica dentro desse contexto é como saber se uma coisa é certa ou errada, ou se é verdadeira, se tudo que vemos, tudo que pensamos e as nossas ações em alinhamento com os nossos pensamentos estão, em larga medida, né, digamos assim, predeterminados por essa lógica algorítmica, predeterminados por um mundo que, de certa maneira, identifica aquilo que somos ou aquilo que pensamos e tenta, de certa maneira, nos conduzir como se fôssemos ovelhas, como se fôssemos verdadeiros animais de rebanho. Nós não sabemos, de fato, até que ponto aquilo que eu sou ou penso é real, ou até que ponto meus pensamentos dizem com a realidade, justamente porque, né, tudo isso é, de certa maneira, recepcionado pelo sistema de gestão virtual e é adequado, ou pelo menos esse sistema de gestão virtual vê nessas características discerníveis verdadeiras oportunidades para lucrar.
né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa questão dos algoritmos, mas a internet está cheia dessas informações. Eu sou uma autoridade do tipo, eu estudo, mas não é minha área de estudo. Mas uma coisa que fica quando nós começamos a estudar a internet, os algoritmos e como eles interferem na nossa vida é como saber se uma coisa é boa, como saber se uma coisa é real, como saber se algo que eu pretendo fazer ou que eu penso é justo, legítimo, bom, nobre, se de certa maneira tudo é discutível, tudo é relativo, ou pelo menos o que fica subtendido nesse espírito dos tempos é isso. A minha proposta, pelo menos na atualidade, é de trazer aqui, pelo menos para o meu canal, meu humilde canal, uma leitura da obra Ética Nicômaco, não apenas Ética Nicômaco, mas sobretudo Ética Nicômaco, do Aristóteles, porque a ética aristotélica é não só o primeiro grande tratado sobre ética do Ocidente, mas também uma importante, talvez a mais relevante, digamos, referência bibliográfica da ética das virtudes. E a ética das virtudes é também uma área de estudos, uma área de reflexão moral, né, filosófica, moral, que tenta recepcionar um pouco do relativismo, que de certa maneira consegue gerir bem o relativismo sem negar aquilo que seria o bom, o justo, o nobre. Ou seja, ela consegue lidar bem com a relatividade de todas as coisas, independentemente do contexto, mas ao mesmo tempo ela tenta traçar algum tipo de ditame, diretriz para aquilo que seria o certo e o errado, mesmo em um contexto tão problemático como o nosso. E talvez por isso, né, a ética das virtudes tem sido uma área tão bem recepcionada, tão recuperada, né, digamos assim, do mundo antigo, né? Não é por acaso que autores como Platão, Sócrates, Aristóteles, entre outros helenísticos, como é o caso de Marco Aurélio, são tão recuperados, né? São tão lidos na atualidade. Não é porque eles apenas têm frases e passagens bonitinhas, fofinhas, mas é porque eles, de certa maneira, conseguem traçar os ditames do que seria a boa conduta, independentemente do contexto, e as pessoas de todos os tempos, de certa maneira, conseguem se reconhecer dentro dessas obras, e é muito interessante. Tem uma obra específica que vale a pena você conferir, se você se interessar pela Ética das Virtudes, do Stan Van Hoff, acho que é assim que se pronuncia, Ética das Virtudes, e tratando ali sobre vários autores relevantes dessa área, que vale a pena você destacar, porque ele faz um estudo bacana. Mas o meu intuito é pegar a própria obra do Aristóteles, com destaque para essa ediçãozinha clássica dos pensadores, né, que eu acho que qualquer pessoa tem. Com destaque para essa ediçãozinha dos pensadores aqui, né, com a Ética das Virtudes, né, no caso a Ética Nicômaco, do Aristóteles. É muito bacana esse livro, né, porque ele tem várias obras dentro de um só, a edição de 1971, e faz uma leitura mostrando como esse autor ele consegue ser atual, né, e com essa proposta, com essa vertente de pensamento ético, ela consegue ser relevante independentemente da época, né? Então, a minha proposta, alinhando-se bem aí a interpretação de um psicanalista chamado Carl Gustav Jung, né, muito próximo aí de várias pessoas, né, um cara muito conhecido, por assim dizer. O Carl Gustav Jung ele tem essa percepção de que as noções de certo e errado elas são universais, né? Isso aí está dado na sua teoria dos arquétipos do inconsciente coletivo. E se o Carl Gustav Jung ele está correto, poderíamos de certa maneira tentar identificar percepções de certo e errado, independentemente do contexto, do autor ou da referência, em todos os tempos, tentando alinhá-los ou traçar um alinhamento entre eles, daquilo que seria universal entre o diverso, tentando encontrar aquilo que seria contínuo mesmo na pluralidade, na diversidade. E essa aqui seria a minha proposta. Eu fiz uma rápida introdução que eu devo apresentar em um segundo vídeo acerca da Ética das Virtudes, e eu vou ver como é que eu vou me sair. Eu não gosto de trazer vídeos tratando sobre filosofia estrito sensu para cá, porque eu acredito que já tem muita gente que faz a mesma coisa, então se for para ficar chovendo molhado e fazendo a mesma coisa, eu prefiro não fazer, né? Já tem gente que faz melhor, inclusive galera muito boa que faz isso aqui na internet. Mas se for para fazer uma coisa um pouco distinta, né, uma leitura um pouco distinta dentro de uma proposta, que no caso aqui é saber como a Ética das Virtudes ela pode
servir como um tipo de antídoto contra o excesso de relativismo, excesso de ceticismo, né? Contra o excesso de ceticismo e que muitas vezes nos impede de fazer aquilo que é certo por dúvida. Então, realmente, essa proposta ela se torna minimamente significativa. Beleza? Mas é isso, a gente se fala muito em breve. Um abraço e valeu!